Você já se perguntou quem foi o melhor franco-atirador na história do Exército dos Estados Unidos? Bem, o herói não é outro senão Chris Kyle. Até hoje, ele é o franco-atirador mais letal da história do Exército dos Estados Unidos, com 4 turnos na Guerra do Iraque. O resumo do filme seguinte é do filme de guerra biográfico americano de 2014 chamado Atirador Americano. Ele conta a história de Chris Kyle, que é vagamente baseada em uma memória que ele escreveu em 2012 para contar sua história e experiências na Guerra do Iraque. Então, que tal mergulharmos agora e conhecermos mais sobre esse herói? Aproveite e se inscreva em nosso canal e deixe like. A cena de abertura mostra o atirador de elite da Marinha dos Estados Unidos, Chris Kyle, empoleirado em um telhado, observando uma área para um comboio militar através de um rifle de precisão. Ele avista um homem falando ao telefone celular, porém não tem confirmação se o homem está relatando os movimentos das tropas e, portanto, não pode atirar nele. Depois que o homem desaparece do telhado, uma mulher e crianças pequenas aparecem na porta. A mulher retira uma granada de seu manto e entrega ao menino. Então somos levados alguns anos para trás, quando Chris Kyle era apenas uma criança. Ele está caçando com seu pai e mata com sucesso um cervo. Seu pai está orgulhoso das habilidades de seu filho e o parabeniza pelo excelente tiro. Ao longo das próximas cenas, conhecemos mais da infância de Chris Kyle. Ele tem um irmão mais novo chamado Jeff. Em uma instância, Jeff está sendo espancado por um menino muito maior. Chris corre e bate no valentão, salvando assim seu irmão. Naquela noite, durante o jantar, o pai de Kyle lhes diz que há 3 tipos de pessoas no mundo: as ovelhas, os lobos e os cães de guarda. As ovelhas são pessoas que pensam que não há maldade no mundo, os lobos são pessoas predadoras que cometem o mal. Os cães de guarda são pessoas abençoadas com a agressão e a bravura para proteger o mundo do mal. Anos depois, quando Chris retorna para casa, encontra sua namorada na cama com outro homem. Ele expulsa o homem após algumas brigas e depois se vira para sua namorada e diz para ela sair. Enquanto Chris e seu irmão estão assistindo às notícias, eles veem as notícias dos ataques terroristas de 1998 às embaixadas dos Estados Unidos na Tanzânia e no Quênia. Chris está furioso que cidadãos dos Estados Unidos estejam sendo mortos por terroristas. Ele decide se juntar ao exército para que possa se tornar um cão de guarda para proteger seu país. Quando Chris vai ao escritório da Marinha dos Estados Unidos para se alistar, o recrutador sugere que Kyle se junte ao programa SEAL da Marinha. Ele passa por um rigoroso processo de treinamento, já que os SEALs são usados principalmente para operações especiais. Isso inclui ser bombardeado com uma mangueira potente enquanto se exercita e também ter que deitar na praia e deixar a água gelada lavá-los. Apesar do treinamento desafiador e de Chris Kyle ser zombado pelos instrutores por ser muito velho, ele consegue passar por isso. Os instrutores então o levam para o treinamento de franco-atirador. Ele traz sua experiência de caça para o treinamento e se destaca mais do que os outros instruendos. Uma coisa notável é que ele mantém os 2 olhos abertos ao atirar. Em certo momento, seu instrutor diz para ele fechar o olho que não está mirando para focar melhor no alvo. Kyle se recusa e diz que precisa manter os 2 olhos abertos para ver o que mais está lá fora. O instrutor diz que não há mais nada lá e repreende Chris com 50 flexões. No entanto, Kyle atira em uma cobra escondida na grama, provando assim que ele estava certo em manter os 2 olhos abertos. Chris Kyle conhece uma mulher chamada Taya no bar. Ela insiste que nunca se casaria com um SEAL da Marinha, pois sua irmã teve uma má experiência ao namorar um SEAL. Após várias tentativas, a mulher aceita sair com Chris e eles começam a namorar. Seu relacionamento progride e eles logo se casam. Durante o casamento, Kyle e seus colegas SEALs recebem informações de que serão implantados no Iraque. Agora, voltemos ao começo. Você se lembra da cena de abertura, quando a mulher deu ao menino uma granada? O menino se revela como parte de um comboio, com uma granada na mão. Kyle não quer atirar nele, mas não tem escolha. Ele puxa o gatilho e o menino cai. A mulher corre e pega a granada. Quando ela está prestes a lançar a granada no comboio, Kyle puxa o gatilho novamente e a mulher cai. A granada explode a uma distância segura e nenhum soldado é ferido. Quando Kyle volta para a base, seus colegas SEAL o parabenizam. No entanto, ele admite que não está feliz com a morte e confessa que nunca soube que seria necessário isso para proteger seu país. Ele não se arrepende de matar o menino e a mulher, pois seu foco é proteger o país.
Enquanto as unidades dos fuzileiros navais vão de porta em busca de um líder da Al-Qaeda chamado Zarqawi, Kyle fornece vigilância para eles. Ele protege com sucesso as tropas e atira em potenciais agressores que carregam armas e bombas. Ele é o soldado mais dedicado e até urina em seu posto para evitar abandonar sua vigilância. Durante uma vigília em particular, Kyle faz 6 mortes, mais do que todos os outros franco-atiradores combinados, o que leva os outros soldados a começarem a se referir a ele como a lenda. Chris Kyle se torna tão habilidoso que a Al-Qaeda começa a temê-lo, chegando ao ponto de colocar uma recompensa por sua cabeça. Kyle também fica sabendo sobre um franco-atirador da Al-Qaeda chamado Mustafa, que ganhou uma medalha de ouro por tiro nos Jogos Olímpicos. Mustafa é altamente experiente e conhecido por fazer tiros quase impossíveis. Kyle reclama de ser designado para a vigilância enquanto os fuzileiros navais vão de porta em porta, sentindo que está mais bem treinado e deveria estar com eles. Ele abandona seu posto de vigilância e se junta aos fuzileiros navais. Eles encontram uma família que se recusou a sair. Mostram ao homem uma foto de Zarqawi e perguntam se ele o conhece. O homem diz que conhece o açougueiro, que é o segundo no comando depois de Zarqawi. Ele diz que pode fornecer informações sobre o açougueiro, mas quer ser pago $100.000 primeiro. É estabelecido que as informações fornecidas pelo homem são reais. Kyle volta para a casa do homem para trazer o dinheiro em troca das informações sobre o açougueiro. No caminho, Kyle liga para sua esposa grávida, que lhe informa que o bebê deles é um menino. Enquanto Kyle ainda está comemorando a notícia, seu veículo é atacado. Taya fica do outro lado, gritando no meio de um intenso tiroteio e incerta sobre a segurança do marido. Descobre-se que o comboio está sendo atacado pelo habilidoso franco-atirador Mustafa. Kyle tenta neutralizá-lo, mas seus esforços são inúteis. Descobre-se que o açougueiro foi informado de que o homem havia fornecido informações ao exército dos Estados Unidos. Ele mata o filho jovem do homem com uma furadeira portátil e então atira no homem, advertindo os demais a não darem cooperar com os militares dos Estados Unidos. O açougueiro e o atirador conseguem escapar ilesos. Poucos dias depois, as tropas retornam para casa e Taya se reúne emocionada com Kyle. Como todos sabemos, a guerra nunca é boa, ela muda você, quer você queira ou não. Chris Kyle acha difícil se ajustar à vida de volta em casa. Ele passa tempo absorto em seus pensamentos e assistindo a vídeos de soldados dos Estados Unidos sendo mortos por um atirador. Taya implora para que Kyle se abra, mas ele se recusa, pois não quer que ela saiba sobre as atrocidades que estão enfrentando no Iraque. Enquanto estão no consultório do obstetra para um check-up, o médico pergunta a Chris Kyle como ele está e ele responde que está bem. No entanto, ao verificar sua pressão arterial, ela encontra 170%, o que é muito alto. Apesar das preocupações dos médicos e de sua esposa, Kyle diz que não é grande coisa e que ele cuidará disso. No caminho de volta para casa, Taya entra em trabalho de parto. Eles correm de volta para o hospital e ela dá à luz o filho deles. Chris Kyle é redesdobrado para uma segunda e terceira turnê. A recompensa colocada em sua cabeça pela Al-Qaeda continua aumentando. Ele continua protegendo seus companheiros soldados enquanto também procura pelo açougueiro, o atirador que tem aterrorizado as tropas americanas. Kyle agora lidera uma equipe de SEALS da Marinha. Um de seus homens, Mark, lamenta a guerra, no entanto, Kyle lembra a ele que são patriotas servindo ao seu país e protegendo suas famílias. Durante uma missão, a equipe recebe informações de que o açougueiro pode estar se escondendo em um determinado prédio. A equipe invade uma casa do outro lado da rua para observar e encontra uma família morando lá, e fica com eles. O homem convida os SEALS para o jantar, onde eles se banquetam e se divertem muito. Quando o homem está conversando com seu filho, Chris Kyle nota que seus cotovelos estão ralados, já que os atiradores passam muito tempo apoiados neles. Eles normalmente têm lesões semelhantes, o que leva Kyle a perceber que o homem pode ser perigoso. Ele finge ir ao banheiro e começa a procurar pelos apartamentos, encontrando um compartimento escondido com armas e explosivos. Ele retorna à mesa de jantar, agarra o homem e o leva até as armas. O homem percebe que está derrotado e diz que ajudará os SEALS a entrar no prédio que estavam observando. Sob a mira das armas, os SEALS da Marinha obrigaram o homem a bater na porta do apartamento. Quando a porta se abre, um atirador acerta o abridor da porta. O homem tenta usar a arma do abridor da porta para atirar nos SEALS, mas é morto também. Ao entrarem na casa, descobrem que o açougueiro e outros terroristas escaparam por túneis nos fundos.
Eles atacam os terroristas em fuga e matam muitos deles. Devido à experiência dos SALS, eles conseguem facilmente derrotar os terroristas, apesar de estarem em menor número. O açougueiro quase consegue escapar em um veículo, porém o veículo recebe intenso fogo dos SALS, levando a uma explosão que o mata. Entre os destacamentos, Chris Kyle luta para se readaptar à vida civil. Ruídos altos o fazem lembrar do campo de batalha e o assustam profundamente. Logo, sua esposa dá à luz a filha deles. Quando Kyle visita sua filha na creche, ela começa a chorar. Como a enfermeira está cuidando de outro bebê, ela não atende imediatamente a filha de Kyle. Devido aos gritos, Kyle fica cada vez mais agitado, gritando com a enfermeira e batendo na parede. De volta para casa, sua esposa comenta amargamente que Kyle está perdendo a infância de seus filhos. Ela lamenta estar criando memórias sozinha. Kyle argumenta que está protegendo sua família e país, e é por isso que continua com seu trabalho de franco-atirador. De volta ao Iraque, durante uma missão, Biggs é baleado no rosto por Mustafa, o que enfurece profundamente Kyle, já que Biggs era um de seus amigos mais próximos. Ao retornar à base para a cirurgia, Kyle visita Biggs no hospital, onde ele parece estar de bom humor e revela que agora está noivo de sua namorada. Após a terceira missão, Kyle ainda não consegue se conectar com sua família. Ele se sente compelido a voltar para a guerra, o que gera um argumento com sua esposa, que pergunta se ele tem um desejo de morte. Ela argumenta que Kyle já fez o suficiente e é hora de outros servirem o país. Ele tenta amenizar as coisas, mas ela diz que se ele voltar para a guerra novamente, ela e as crianças não estarão esperando por ele quando ele retornar. Enquanto Kyle está conversando com outro SEAL, ele é informado de que Biggs morreu em uma cirurgia recente. Isso choca Kyle, que acabará de visitá-lo no hospital, e aumenta sua raiva para matar o atirador Mustafa. Durante uma missão de vigilância, Kyle segue um homem com um lança-granadas antes que ele possa atacar as tropas americanas. Kyle o abate, e um menino corre até o lança-granadas. Kyle fica preocupado por ter que matar uma criança mais uma vez, mas felizmente o menino larga o lança-granadas, aliviando Kyle. Chris Kyle e sua equipe são informados de que engenheiros estão construindo um muro ao redor da cidade que ajudará na batalha. No entanto, um atirador está pegando os soldados de mais de 1000 jardas de distância, o que implica que Mustafa deve ser o responsável. Apesar de uma tempestade de areia se aproximando, a equipe segue para a cidade em um telhado. No entanto, a posição que lhes foi dada parece estar incorreta, pois Mustafa atira de outro ângulo e mata mais um soldado. Após mudar de localização, Kyle acredita ter avistado Mustafa através da mira, mas o resto da equipe não acredita nele. Eles argumentam que a mais de 2000 jardas de distância, é impossível ver outro atirador, muito menos atingi-lo. Além disso, a equipe avista muitos insurgentes andando ao redor do prédio, o que os leva a desencorajar ainda mais Kyle de fazer o disparo, pois isso alertaria os insurgentes sobre a posição dos SALS. O líder chama a base para enviar uma equipe de resposta e eles avisam Kyle para não fazer o disparo antes da chegada do reforço. Mas adivinha só, Kyle não está pronto para deixar essa chance escapar. Ele faz o disparo e aguarda enquanto a bala corta o ar. O disparo acerta em cheio, e Mustafa é morto instantaneamente. Os insurgentes ouvem o tiro e começam a atacar os SALS. Os 4 SALS enfrentam os terroristas um por um, considerando sua munição, já que o reforço ainda não chegou. Kyle liga para sua esposa Taya e diz a ela que está pronto para voltar para casa, enquanto a luta continua. Os homens continuam a enfrentar os insurgentes, que estão em muito maior número. Felizmente, o reforço logo chega e começa a apoiá-los. Além disso, a tempestade de areia reduz a visibilidade e os ajuda a escapar para o veículo. Enquanto correm para o carro, Kyle é baleado, mas felizmente consegue chegar ao caminhão. Chris Kyle retorna para casa, no entanto, ele ainda está tendo dificuldades devido às suas experiências na guerra. Por exemplo, Taya o encontra profundamente concentrado, assistindo a TV como se estivesse ligada, quando na verdade estava desligada. Enquanto assistiam as crianças brincarem, um cachorro agarra brincalhão à gola de um menino. Kyle arranca o cinto e agarra o cachorro antes de bater ou estrangulá-lo. Taya grita horrorizada e Kyle volta a si. Kyle visita um médico que o informa que ele é oficialmente creditado com 160 mortes, tornando Kyle o franco-atirador mais letal da história dos Estados Unidos. O médico pergunta a Kyle se ele tem algum arrependimento por essas mortes, ao qual ele responde que não se arrepende das mortes, apenas lamenta não ter salvado mais tropas americanas.
O médico diz a ele que há mais tropas que ele pode ajudar aqui, em casa. Ele leva Kyle a um grupo de apoio de veteranos com deficiência, onde Kyle se conecta facilmente com os homens enquanto compartilham suas histórias. Ele leva alguns dos homens a um campo de tiro e os ensina a atirar com rifles de precisão. Eles ficam radiantes, e depois que um deles acerta um alvo, ele observa que é a primeira vez que se sente um homem desde que foi ferido em batalha. Com o tempo, Chris Kyle se recupera. Ele se torna mais sociável com seus filhos e brinca com eles. Ele também se reconecta com sua esposa e eles começam a ter ótimos momentos juntos. Ele também treina seu filho jovem para caçar. Taya revela que está muito orgulhosa dele por ter encontrado o caminho de volta para sua família. Chris Kyle conta à sua esposa que uma mãe entrou em contato com ele pedindo ajuda de seu filho, pois ele estava lutando após retornar da guerra. Depois que Kyle sai, temos um vislumbre do jovem inquieto que vai ajudar, enquanto Taya observa. A porta se fecha e nos créditos finais é revelado que o jovem marine problemático matou Chris Kyle naquele dia. Na sequência final dos créditos, são mostradas imagens reais do cortejo fúnebre e enterro de Chris Kyle.